Nesse momento, o Amazonas tem um time na Série B, que se chama Amazonas FC, Cássio. Assim, cara, um time jovem, um time travesso, apenas 4 anos aí da sua fundação, mas que deve muito à sua organização dentro e fora de campo, principalmente desse cara aí que chegou agora. Luizinho Vieira chegou e fez o simples, pediu a equipe mais aguerrida, fez algumas alterações e a equipe começou a vencer e convencer, venceu o Volta Redonda 2 vezes, venceu o Paysandu e agora a 4ª vitória em 4 jogos do Luizinho Vieira. O time da troca de treinador foi perfeito, perfeito porque deu certo, Adel Rey. E o Amazonas vai para a final da Série C com moral e vai para uma Série B inédita. E aí a gente vai ver em 19 jogos essa Arena da Amazônia pulsante, tremolando e empurrando, quem sabe, esse time que já fez história. E por que não continuar fazendo história e buscar um acesso à Série A? E depois Libertadores, Mundial, o céu é o limite para a onça. Estevão Barros, o Amazonas garantiu acesso com uma vitória por 2-0. Nós vamos para a análise da partida agora sob o seu comando, meu amigo, porque eu estou emocionado, tá dando para perceber que eu estou nervoso. Vai lá, meu amigo, pode comandar. Pois é, eu achei que nós já estávamos na análise da partida, fui pego um pouco aqui de surpresa, mas o fato é que já tinha colocado para gravar, inclusive, mas estamos aqui diante de uma campanha histórica do Amazonas que fez por merecer muitos méritos aí pro Amazonas. Hoje no jogo, acho que a construção do placar passa por um lance polêmico, né, que é o pênalti, mas acho que apesar disso, mesmo com essa decisão e com essa arbitragem bem questionável aí do Ramon Abate Abel, não tirem nada o brilho e os méritos do Amazonas, Adiel, que faz história depois de vencer o Botafogo com muita de maneira categórica, né? Muita autoridade, venceu o Botafogo em casa e garantiu a vaga na Série B. Sim, Estevão Barros, uma vitória, assim como o Cássio Ângelo falou muito bem, uma vitória bem importante, histórica, trouxe de volta o Amazonas para a elite do futebol nacional. É a 2ª divisão, ok, mas o Amazonas passou bastante tempo sem ter um representante na 2ª divisão, então acho que isso é o fato histórico, independentemente se vai conquistar o título ou não. Falando só da partida, o Amazonas foi superior, se impôs dentro de campo, passa pelo lance polêmico, sim, do pênalti. Nós 3 aqui comentávamos que não foi pênalti, mas o Ramon Abate Abel assistiu várias vezes o lance até achar o motivo, e daqui a pouco a gente vai ver na súmula por que foi pênalti, mas enfim, é uma questão dele, pessoal dele, ele queria marcar um pênalti, então ele marcou. 1-0, gol marcado ali pelo Diego Torres, camisa 11, depois Rafael Tavares, camisa 10, fez o 2º gol, o Botafogo já estava sentindo o clima, a partida, desfavorecimento, também eliminado, não queria fazer muita força para virar a partida ou qualquer outro resultado. Amazonas foi merecedor a partir do momento em que Luizinho Vieira assumiu a partida, o comando da equipe. Boas partidas contra o Volta Redonda, a 2ª fora de casa foi sensacional. Destaque importante para a vitória sobre o Paysandu na rodada passada, uma vitória de virada em que a festa já estava toda armada para o Paysandu e o Amazonas jogou água no chope da equipe paraense. O Amazonas agora, Estevão Barros, precisa se concentrar em planejar a temporada do ano que vem com base na Série B e montar um elenco competitivo, buscar reforços, buscar patrocínios, porque ele agora carrega o nome, não só o nome do estado, mas sim ele carrega aí a torcida de toda essa galera que apoiou, encheu a Arena da Amazônia e vai cobrar. Se alguma coisa der errado no ano que vem, cobrança também, viu? A torcida que apoia é a mesma que cobra e que vai encher o saco se o time não jogar bem. Parabéns ao Amazonas, acesso histórico, feito marcante, e agora precisa querer ir mais longe. Ainda, já a gente vai para os minutos finais de Volta Redonda e Paysandu, mas para a gente arrematar aqui o jogo, Cássio Ângelo, fazer um prognóstico aí dessa final entre Brusque e... Vamos deixar o jogo terminar, aqui a gente complementa. Vamos antes analisar um pouco
essa equipe do Botafogo que hoje deixou muito a desejar. É verdade que já estava eliminado também, mas você até chegou a comentar no intervalo que a equipe poderia ter um pouco mais de empenho. Muitos problemas defensivos na partida. O segundo tempo ninguém mais estava afim de jogo, enfim. Um jogo decepcionante aí, uma campanha decepcionante também do Botafogo da Paraíba nesse quadrangular final. Assim, o Botafogo fez uma campanha decepcionante, até prometia mais, vencendo o próprio Amazonas no primeiro jogo lá na Paraíba. Mas depois a equipe desmontou, não conseguiu manter a sequência de um bom resultado, até chegou a incomodar ainda nessa reta final, mas sem força, a equipe do Felipe Surrier, que até eu acho um bom técnico, mas hoje veio sem ambição nenhuma para o jogo, seu Lombardo. De atacar, de se defender, de ter uma postura assim mais competitiva. É difícil você motivar os atletas já estando eliminado, mas eu acho que por honrar a camisa do Botafogo, que é um clube tradicional do norte do Brasil, eu acho que a equipe poderia ter um pouco mais de gana. Acredito mais, porque o Amazonas entregou a posse de bola depois ali do terceiro, ali no terceiro terço do primeiro tempo, até o final do jogo o Amazonas entregou a bola para o Botafogo da Paraíba. Em certos momentos o Botafogo não sabia o que fazer com essa posse de bola. Não fez inversão, não fez triangulação. Hoje é até difícil achar alguma coisa para analisar da equipe do Botafogo. Foi uma equipe que veio, cumpriu ali o protocolado, os 90 minutos mais os acréscimos, mas que não chegou a ofender a equipe do Amazonas. Pois é, uma partida bem abaixo e bem decepcionante. O Botafogo já entrou eliminado, o Amazonas não tinha nada a ver com isso e garantiu a vaga. A gente vai falar do lance do pênalti também daqui a pouco, mas antes vamos ficar de olho aqui em Volta Redonda e Paysandu. Volta Redonda tá ganhando por 1-0. Com esse resultado, o Volta Redonda tá ficando na terceira posição. O Paysandu tá garantindo a vaga Série B. E falta aí 1 minuto. Estamos chegando no minuto final do prometido aqui do acréscimo. Ele deu 15 de acréscimo. O jogo tá com 58. Né? O jogo tá com 50, na casa dos 58 minutos. Teve uma confusão depois do gol do Volta Redonda entre os torcedores. E aí o jogo foi paralisado. O goleiro Matheus Nogueira vai cobrar o tiro de meta aqui. E no minuto final aqui, podem ser o último lance da partida. Acredito que não, ele deve, se possível, vai dar mais 1 minuto, porque vai dar amarelo lá pro Matheus Nogueira. Pode ser que ele ainda adicionou mais 1 minuto. Falou, vai ter mais jogo, hein? O Wilton quer jogo lá em Volta Redonda. O Matheus Nogueira vai cobrar o tiro de meta. Não tem ninguém esperando em casa, né? É um canalha. Ele não é mineiro. Faz o lançamento, bola no ataque do Paysandu. O Mário Sérgio vai tentar ganhar um tempo ali. Chega ali o Marcão. Ganha o lateral por Volta Redonda. Na verdade, o Wellington Silva ganhou o lateral. Esse é o Bruno Barra, que tá jogando de zagueiro e foi o autor do gol hoje. Ele abre na esquerda no Sanches Costa. Volta Redonda vem pro ataque. Vamos até 61 agora. Olha aí, o Wilton deu mais 1 minuto de acréscimo. Já tomou 61, seu? Não. Rapaz. E ele encerrou? Ele encerrou! Que isso? O Paysandu então garante a vaga na Série B. Hélio dos Anjos aqui sendo abraçado pelo zagueiro Wanderson, que nesse momento está com a abraçadeira de capitão. Muita festa dos paraenses aqui, que invadem o gramado para comemorar. Invasão da torcida do Paysandu. Agora, a segurança do estádio também, juro para vocês que eles abriram um portão e entraram no campo. Parabéns aí ao pessoal do Rolino de Oliveira pela segurança aí do gramado. Muita festa dos jogadores do Paysandu, os jogadores do Volta Redonda desolado.
e estão desolados e putos. Eles foram reclamar ali com o Wilton Pereira Sampaio, mas Paysandu celebra a vaga que veio a de El Rey, você chegou a comentar aqui, de maneira culposa, né? Porque nas últimas 2 partidas o Paysandu fez tudo o que podia para perder a vaga. Tanto que não vai para a final, né, Estevão Barros? Tanto que não conseguiu a vaga para a final. Conseguiu acesso, que é o principal objetivo, mas na boa, cara. Parabéns ao Paysandu, merece. É uma equipe que não merece estar na 3ª divisão, uma equipe que merece estar na Série A, de torcida de massa, assim. A festa que aconteceu no Mangueirão na semana passada foi incrível. O desempenho caiu nas 2 últimas partidas, eu acho que a equipe pode ter subido um pouco no salto, achou que seria fácil demais, subestimou o Amazonas, subestimou Volta Redonda, então acho que esses são detalhes que precisam ser melhorados para a próxima temporada. Hélio dos Anjos fez um excelente trabalho na equipe do Paysandu, tem uma equipe com um coletivo muito forte, alguns detalhes individuais que podem ser melhorados, mas é uma questão para a próxima temporada. Agora é comemorar esse acesso aí, Estevão Barros, porque foi impressionante. 2 equipes do Norte garantindo acesso. É muito importante para o futebol da região que nós tenhamos 2 equipes na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Isso talvez seja o ponto mais importante desse acesso de Amazonas e Paysandu. Agora, Estevão Barros, uma coisa que chama a atenção é a campanha melancólica do Volta Redonda. Primeiro colocado na primeira fase, a equipe que a gente ele ficou em terceiro, como... o primeiro foi o Operário. Ficou em segundo, na verdade. Isso, mas a equipe que a gente colocava pela tradição, pelo peso da camisa, como candidato ao título da... Olha aí, a Claro atrapalhando o nosso comentarista. O Cássio Ângelo perdeu o sinal. Vamos ver se ele recupera, mas de fato o Volta Redonda era colocado aí como um dos candidatos ao título da Série C. Muitos já imaginavam o acesso tranquilo. Voltou, Cássio Ângelo, recuperado? Voltei? Voltou. Voltou, pode concluir. E a queda de desempenho dessas 2 equipes, Volta Redonda e Paysandu, possibilitaram que o Amazonas chegasse à final, porque o Amazonas perdeu as 2 primeiras partidas desse quadrangular final. Perdeu para o Botafogo na Paraíba, perdeu para o Paysandu em casa, fez a troca de treinador e as 2 equipes, Volta Redonda e Paysandu, caíram muito tecnicamente, mas caíram de uma forma vertiginosa, Estevão Barros. E aí o Amazonas, que melhorou um pouco, melhorou bastante depois na última rodada, contra a própria equipe do Paysandu, melhorou muito, fez uma escalada e chegou à final. Combinou a sua melhora com a queda de desempenho dos seus adversários. Pois é, e aí o Volta Redonda morre na praia. De fato, uma campanha que terminou de maneira trágica, né? A equipe chegou a ser semifinalista do Carioca e agora tem essa decepção aí no final do ano. E o Paysandu... Exato, se não tivesse vendido o Lelê, estaria comemorando o acesso nesse momento. Precisava do quê? De gols. E quem sabe fazer gols? O Lelê. Uma pena aí o Paysandu. Faltou visão da Libertadores agora, né? Exatamente. Cara, se ele fizer, vai ser muito engraçado. Muito engraçado. Eu vou antecipar minhas férias para novembro, de dezembro para novembro, se ele fizer esse gol da final. Vai ser muito engraçado. O Volta Redonda fica pelo meio do caminho. O Paysandu, depois de alguns anos aí, 5 anos na Série C, volta à Série B. Exato, e deixa o Remo na Série C, né? O Remo que ficou pelo caminho. Outra campanha decepcionante, a gente chegou a comentar no podcast. Então o Norte aí representado na 2ª divisão pelo Amazonas e pelo Paysandu. O Amazonas, entretanto, tem ainda mais um desafio nessa Série C, a de El Reis, final contra o Brusque, que já está classificado para a Série B. Foi a primeira equipe a garantir a vaga, venceu as 4 primeiras partidas e garantiu vaga no torneio do ano que vem e também a vaga na final. O Amazonas fará aí, terá como adversário o Brusque, que o Cássio trouxe a informação aqui, poderá ser uma vingança aí para os amazonenses que
né, em 2020, 21, foi a final. 19, a final entre Manaus e Brusque. O Brusque, na ocasião, saiu vencedor. E agora poderá o Manaus vingar o clube da cidade, Adiel Reis. Vingar o clube da cidade é só não deixar alguns jogadores bater pênalti, Estevão Barros. Mas é assim, uma final eu acho que vencível, né? Uma final alcançável, um resultado que pode muito bem ser um título muito conquistado pelo Amazonas, Estevão. Brincadeiras à parte, a equipe do Amazonas fez por merecer. Eu acho que o Luizinho Vieira fez um trabalho muito mais de conversa, como o Cássio falou. Ele não teve muito tempo para treinar. Talvez agora, para a final, ele consiga colocar algumas coisas, melhorar alguns detalhes ali. Mas ele transformou o time do Amazonas, que um treinador anterior parecia um pouco mais perdido em campo, muito mais individualista, em um time coletivo. E hoje, contra o Botafogo, nós vimos um time do Amazonas que sabe guardar posições, que volta para marcar em bloco, que avança em bloco, coisas básicas, mas que não acontecia com o Rafael Lacerda. A equipe conseguiu as 4 vitórias, líder do grupo, vaga na final, tem chance de conquistar o título. Eu não sei dizer, Estevão Barros, como é que fica o critério de quem vai jogar a primeira final em casa e quem vai jogar a segunda partida fora de casa. Eu não sei como é que vai ser. Mas dependendo de como vai ser, eu estou curioso para saber, porque se for na Arena da Amazônia, o Amazonas tem tudo para ser campeão. Entendeu? Eu acho... Agora, se é a primeira partida... Vou buscar aqui para não dar informação torta. Mas de qualquer forma, Cássio, eu vejo o Amazonas assim, digamos, pode brigar de igual para igual com o Brusque, viu? Claro, o Brusque conseguiu primeiro os 12 pontos, mas o Amazonas também fez uma boa campanha, e pelo fato de ter terminado lá em cima, eu acho que chega grandão também para disputar essa final. Eu não vejo assim o Brusque com tanta vantagem assim, até porque, como foi da primeira fase para o quadrangular, do quadrangular para a final é outro torneio, é outra parada. Agora, tem uma observação, Adiel, muito perfeita que você fez. Agora os dois times vão jogar sem peso nenhum, porque o título já foi conquistado, que é ir para a Série B. Final mais leve. Porque o objetivo é classificar para a Série B. E aí você vai jogar uma final. Ganhar é excelente, é legal, mas, sabe, não tem aquele peso. Se não for campeão, não vai conquistar nada. Tem só a ganhar agora. Literalmente só tem a ganhar, com certeza, premiação individual, premiação no clube, a chance de estar na história do futebol brasileiro, mas torna-se uma final franca, uma final aberta, uma final equilibrada, por conta dessa característica, de ser sem peso nenhum, os dois jogos aí. Agora o Brusque entra como favorito pela campanha que vem fazendo e um futebol mais consolidado. O Amazonas está se reconstruindo ainda aos poucos. Conseguiu se classificar com muito mérito em primeiro, mas é uma equipe que está passando por uma transição ainda. E a final, a ordem dos mandos, leva em consideração a campanha da primeira fase. Contanto, o Amazonas vai decidir em casa por ter terminado um ponto à frente do Brusque, olha aí. E vai o Brusque joga amanhã, né? O Brusque joga amanhã, mas não, independente do que acontecer lá, não conta. É levado em consideração a classificação da fase anterior. Isso. Então, por um ponto aí... Amazonas decide em casa. Nossa, meu amigo, vai ser emocionante, hein? Então, será dois grandes jogos aí na final da Série C. Antes da gente encerrar aqui a análise, a gente tem que comentar o primeiro gol do Amazonas, que, volto a repetir, acho que não tira o brilho da campanha, mas querendo ou não, acaba influenciando o jogo, né? Porque abateu muito os jogadores do Botafogo, que sentiram o gol, porque foi um pênalti, ao meu ver, ridículo, Cássio Ângelo. O Ramon Abate-Abel marcou. Assim, ele abateu mesmo. Ele abateu, exatamente. E foi caçar esse pênalti aí totalmente... Não sei, cara.
Tecnicamente, o Ramon Abate Abel não fez um bom jogo hoje, não. Começou já o jogo aí mal. O jogo começou muito truncado e achei que depois do pênalti, o Botafogo também ficou nervoso, não quis mais tanto jogo. E isso passou muito pela atuação do Ramon Abate Abel, parou muito o jogo, muita falta, mas na meu modo de ver, ele caçou esse pênalti aí para o Amazonas, que não precisava também. Não é que o Botafogo esteja dando um apavoro no Amazonas naquela altura do jogo, mas para mim não foi pênalti. Eu acho que há de se concordar, Adiel Reis, que não foi pênalti, e a pergunta que fica é: pra que eles trazem esses árbitros todos renomados se é pra fazer essa merda aí? É a CBF, Estevão Barros. Eu lembro que a gente comentava aqui do Wilton Pereira Sampaio em Volta Redonda, o Abate Abel não deixou para menos, viu? Conseguiu também deixar sua marca nessa decisão. Não precisava, como eu comentei, o Amazonas tinha time para conquistar o acesso tranquilamente. Agora, o fato dele passar tanto tempo revendo o lance do mesmo ângulo para encontrar justificativa, eu acho que ele não estava olhando, viu? De fato, para a tela. Ele estava só parado lá procurando uma justificativa para marcar o pênalti, o que ele ia colocar na súmula. Porque tanto tempo para ver o mesmo lance, velocidade A, B, C, uma, duas vezes, tal. Ele ouviu o áudio também do cara lá, parece que era uma tentativa de convencimento do VAR ao Abate Abel, isso não pode acontecer, viu? Então, são detalhes assim que podem passar despercebidos, mas deixou uma certa mancha nessa partida de hoje. Se a CBF quer, de fato, ter credibilidade, voltar a ter credibilidade na sua comissão de arbitragem, eu acho que não deveria colocar os árbitros que erram nas primeiras divisões para apitar as divisões de acesso. E sim, procurar árbitros bons que tem na divisão de acesso e dar oportunidade para eles na primeira divisão, viu? Porque tem muito árbitro bom que poderia estar apitando a partida de hoje, que não cometeria esse erro que o Abate Abel cometeu. Parece um clube, né, a CBF? Exatamente. Vou pegar ali as rodadas, é um grupo seleto que apita os jogos. Não é um grupo, Cássio Ângelo. É uma farsa, é isso que a CBF é. Então, não dá, né? Sem comentários, a atuação do Ramon Abate Abel, mas, de qualquer forma, acho que isso não pode tirar o brilho e toda a glória da campanha do Amazonas, que ainda vai em busca do título da Série C.